Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aguardar o Instagram entregar às pessoas. Quem tá chegando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje que a gente finaliza, oi Joyce, oi Kellen, Éder, bom dia. Hoje que a gente finaliza esse trabalho sobre autodesenvolvimento. Priscila, bom dia. Aqui tá frio, Pri, bem frio e chovendo. Não sei se aí tá também, tá? Sejam todos muito bem-vindos a essa oportunidade que a gente tá tendo de conversar sobre autodesenvolvimento, sobre crescimento. E pensando hoje pela manhã, eu gosto tanto de fazer essas coisas, de conversar, sabe? De estar compartilhando conhecimento, que já tô com vontade de pensar em outra coisa pra semana que vem, tá? Se alguém tiver comigo, me diz assim, Fátima, eu também, vamos fazer outra coisa? Que eu vou ter outra ideia, eu tenho que pensar em outra coisa pra compartilhar conhecimento. Me deu uma certa tristeza, assim, de pensar que agora, no almoço da semana que vem, segunda-feira, não tenho mais live pra fazer. Pensa numa pessoa que gosta disso. Pensa numa pessoa que gosta de conversar e diante desse cenário, diante desse momento, não estou conseguindo fazer isso como eu normalmente faço ou com a regularidade, com a frequência que eu faço. Então, se o grupo que tiver aqui comigo topar o desafio, eu vou pensar em algumas outras coisas. Talvez não para a próxima semana, porque eu tenho que planejar, tenho que estudar. Mas se o grupo topar ficar comigo, eu vou pensar em alguma outra coisa legal pra gente continuar fazendo as lives e tudo mais. Porque assim, por que eu entendo que quando a gente começa, quando a gente inicia um processo de autodesenvolvimento, um processo de crescimento, a gente só tem data para começar, certo? É tipo quando a gente vai na escola. Eu lembro como se fosse hoje quando eu levei o meu pequeno na escola a primeira vez e eu pensei, ai, é o primeiro dia. E é só o primeiro dia. Nunca mais vai terminar. Nunca mais vai parar de ir para a escola. Ou nunca mais vai deixar de aprender. A gente sempre fala, né, que a gente, sabe quando a gente deixa de aprender, né? Quando a gente bota o dedinho aqui, se parou de bater, a gente para de aprender. Senão a gente continua a aprender. E essa busca por crescimento e desenvolvimento perpassa isso, assim, essa vontade, esse desejo de poder compartilhar conhecimento. Eu entendo que quanto mais a gente compartilha conhecimento, quanto mais a gente busca crescimento e desenvolvimento, melhores são os nossos resultados. Então, assim, quem ainda não entendeu que isso é um caminho sem volta, pode começar a pensar sobre isso, pode começar a pensar o quanto é preciso saber quem a gente é. Vou recapitular um pouquinho de tudo o que a gente veio conversando essa semana, tá? A gente começou falando sobre autoconhecimento, que tem a ver com quem eu sou. O autoconhecimento tem a ver com quem eu sou, e a gente falou sobre algumas perguntas, algumas coisas que podem ser utilizadas para entender um pouco quem eu sou, que é o que eu gostaria de fazer mais e melhor, quais são as coisas que eu gosto, quais são as coisas que eu não gosto, quais são as coisas que eu tenho orgulho por ter feito, quais são as coisas que eu não tenho orgulho de mim, quais são as coisas que eu gostaria de eliminar dos meus hábitos. A gente falou ainda sobre autoconhecimento, sobre a questão de poder pedir feedbacks para os amigos, para as pessoas que estão próximas da gente. A gente falou ainda sobre como eu posso me conhecer melhor, que é no sentido de o que eu sei fazer de melhor na minha vida, o que eu não faço tão bem feito assim, que comportamentos eu tô tendo que podem estar me atrapalhando de crescer. E hoje eu vou falar sobre os sabotadores, que são os comportamentos que nos atrapalham de crescimento e desenvolvimento. Quem tá aqui comigo conseguiu ver as suas forças? Conseguiu pensar sobre as suas forças de ontem? Sim, não, talvez, quem sabe, de repente? Tá? Então, a gente vai falar, continuando falando sobre autodesenvolvimento, assim, sobre autoconhecimento, a gente conversou sobre a importância da gente saber dizer não em alguns momentos, sobre a importância de estar aberto a novas experiências, de simplesmente não dizer não por dizer não, mas sim estar aberto a novas oportunidades e a novas experiências. Até porque o mercado, nesse novo momento, vai nos pedir muito mais resiliência, muito mais capacidade de adaptação a tudo. Então, falamos sobre a questão de responsabilidade diante do autoconhecimento, quanto é importante eu ser responsável pela minha vida, pela minha carreira, que ninguém vai ser responsável
se eu não me responsabilizar por mim. Então, assim, se eu quero ter uma vida melhor e com melhores resultados, eu preciso entender que sou eu a pessoa responsável pelo meu desenvolvimento, certo? Então, primeiro dia, basicamente falamos sobre isso, assim. Falei sobre coisas importantes. Outra coisa que eu me lembrei agora que eu gosto muito, que é monitorar as falas da gente, que é monitorar o que eu mando para minha cabeça, que é monitorar. Isso vale, gente, para quem tem equipe, para quem é líder de uma equipe, para quem está para quem busca esse crescimento, assim, que é cuidado com o que tu manda pro teu cérebro, cuidado com as frases que tu manda para mim, do tipo assim, é porque é muito difícil. Quem disse que isso é difícil? Porque se eu fico mandando o tempo inteiro essa informação pro meu cérebro, qual a possibilidade? O que o meu cérebro entende? Que isso é difícil. Então eu nem vou, né? Então, assim, pode ser que eu possa mandar um comando diferente, eu posso mandar um comando que é desafiador. Então, são coisas que são importantes a gente pensar quando a gente está falando sobre crescimento, autodesenvolvimento e busca de maiores e melhores resultados, certo? Então, autoconhecimento, resumão da aula de autoconhecimento. Falamos na quarta-feira, falamos sobre DISC, quais são os perfis comportamentais do DISC, que é o perfil de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Vamos lá, relembrando os 4 princípios. O dominante. Dominante é a pessoa que comanda o universo. São as pessoas que são os líderes que assumem o seu papel e fazem isso de uma forma diferenciada. Eles comandam o universo e a forma como eles atuam diante do mundo. Os influentes são as pessoas que se comunicam com clareza. São as pessoas que têm dentre as suas maiores virtudes a habilidade da fala. Os influentes se comunicam com as mãos, como eu sempre falo. Vamos falar dos S's, os estabilidades. As estabilidades são as pessoas dos relacionamentos, são as pessoas que têm a habilidade de se relacionar melhor com as pessoas, são as pessoas que têm relacionamentos mais saudáveis, mais profundos e têm como princípio norteador um calendário, ou seja, elas sabem onde começa e onde finaliza as coisas. E ainda a gente tem os conformidades ou analistas, conforme a ferramenta que tu usa, que são as pessoas da ordem, do controle, são as pessoas que sabem o porquê de tudo, são as pessoas das minúcias, são as pessoas que cuidam dos detalhes de tudo. Então, quarta-feira falamos sobre DISC, perfil comportamental DISC. Ontem falamos sobre forças. Forças, para mim, é uma das coisas que eu me encanto, assim, que é a possibilidade de tu saber quais são as suas forças e poder trabalhar num expoente maior delas. Todos nós temos 24 forças. Conhecê-las faz com que a gente possa ter melhores resultados. Então, assim, tem que conhecer a sua força, além de conhecer ela, entender aonde cada uma delas está. Conhecendo elas, eu mandei isso no grupo, tá todo o material lá no grupo que tá inscrito na jornada, tá? As 24 forças. Conhecendo as suas 24 forças, ver quais são as suas 5 forças de assinatura, dentro das suas forças de assinatura entender qual delas eu quero manter, quais delas eu não quero. Algumas pessoas me mandaram dizendo que já tinham feito o assessment, eu continuo com as iguais, ok, tá tudo certo, eu troquei algumas de lugar, ok também. Isso depende de quê? De quanto tu tá investindo em desenvolver algumas habilidades. Porque quando a gente troca alguma força de lugar, isso significa que uma outra baixou? Não, só quer dizer que talvez aquela tenha subido. Né? Contei para vocês que as minhas forças eu já fiz esse assessment muitas vezes, então que as minhas já trocaram, algumas já trocaram de lugar e tá tudo bem. Faz sentido até aqui? Quem aqui sabe alguma coisa sobre autossabotagem, sobre sabotadores? Quais são as dúvidas, quais são as questões, o que vocês entendem que está impedindo vocês de chegarem nos resultados que vocês realmente merecem? Alguém tem alguma ideia do que tá lhe impedindo? Quais são as coisas que estão te impedindo de terem maiores e melhores resultados? Sabe aqueles pensamentozinhos? Vou chamar de pensamentozinhos, lembrando que a gente é que manda as mensagens pro cérebro da gente, e vou chamar de pensamentozinhos porque eu odeio eles, que a gente faz assim, com a gente mesmo. Nem vai, não vai dar certo. Tá muito ruim isso aqui, vou ter que fazer de novo. Ou tô fazendo muito pouco, né, diante do que tá acontecendo.
Karine tá dizendo nenhuma ideia. Isso também, às vezes, pode ser uma forma de a gente sabotar, não ter o nível de conhecimento que a gente precisa para poder entender isso, né? Sabe aquelas outras fazem assim, eu tenho 1000 ideias para fazer, eu tenho muito desse, tá? Eu tenho 1000 ideias, eu quero fazer sempre muitas coisas e às vezes não faço nada. Esse é um dos meus sabotadores e vou conversar com vocês. Vocês sabem que eu vou contando os meus, porque assim, não tem problema nenhum em falar os meus. Porque se o meu servir para te ter como exemplo de buscar isso, a William... Oi, William, tudo bom? Nossa, quanto tempo! Então, assim, o William eu conheci num evento do Dr. Roberto, lá em São Paulo. Então, quanto mais a gente souber quais são os nossos sabotadores e o que nos impede de entrar em ação, melhor são os nossos resultados. Dentro dessa teoria que eu vou apresentar para vocês, a gente tem 9 sabotadores. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Os sabotadores são um fenômeno universal, ou seja, todos nós temos, tá? E eles vão continuar nos acompanhando durante a vida. A diferença entre eu conhecer os meus e identificá-los é o quanto eu posso trabalhar com sabedoria em relação a eles. Todos nós temos, tá? Essa é a primeira coisa que eu gosto de dizer, assim. A mesma coisa com as forças, todos nós temos as forças, a diferença é como a gente usa elas, tá? A questão é a gente entender qual é o mais forte que a gente tem, né? Para poder minimizar esses efeitos, tá? A autossabotagem, os pensamentos sabotadores, o sabotador vem como uma forma de a gente lidar com uma coisa que a gente viveu. Normalmente os nossos sabotadores são linkados a algumas coisas da nossa infância, tá? Eu não vou entrar em coisas muito psicológicas e muito profundas, porque a gente tá com uma live aberta e eu tenho o cuidado de não mexer com coisas que eu não posso fechar depois. Acho que isso é uma coisa importante, assim, que é o cuidado e o respeito com as pessoas que estão do outro lado. Posso talvez falar de alguma coisa que eu não tenho clareza de onde, no nível de entendimento, de autoconhecimento que cada um tem. Então eu vou falar um pouco mais leve sobre isso. Mas os sabotadores são frutos de coisas da nossa infância, tá? Isso quer dizer que eu tive uma infância ruim ou que tu teve uma infância ruim? Não. Isso só quer dizer como tu lidou com isso. Porque, por exemplo, tu pode ter tido uma infância super feliz e super tranquila, mas a forma como tu internalizou aquilo que tu vive fez com que tu tenha um sabotador. Então, é isso que a gente vai falar. Então, vou começar contando, vou falar todos eles para nós e vocês, quem tem papel e caneta, vai anotando aí e aí depois tenta identificar qual é o seu nesse momento. Os sabotadores, na verdade, são críticos, sabe? São vozes internas que a gente escuta da gente mesmo. Na verdade, assim, com base neles, eu me critico e critico o outro, critico a outra pessoa que está do outro lado, com base no que eu internalizei como sendo meu. Tá? Conteúdo novo, tá? Conteúdo super novo, super atual. Então, assim, se eu for muito rápida, muito devagar, lembra de me... não entendi, volta, porque... assim como as forças, ontem eu contei pra vocês, foi a primeira vez que eu apresentei para grandes grupos não, online, a primeira vez que eu apresento sabotadores também, tá? Então, a gente tem 9. Todos nós temos 9. A diferença é a intensidade de cada um deles. Mas qual o sabotador é menos pior? Não tem. Tudo é sabotador. A gente vai ter 1 ou 2 que vão estar um pouco mais elevados, de acordo com as nossas vivências e da forma como a gente viveu e vive o mundo atual. Eu vou começar com o número 1, que é o insistente. Um dos sabotadores que a gente tem é a criatura insistente. O insistente é aquela pessoa que é perfeccionista, tá? Que é tudo perfeito, tudo no seu tempo. Quando é que vira um sabotador isso? Quando a pessoa não consegue entregar por querer tudo muito certo, por querer tudo muito perfeito. É a pessoa que apresenta uma qualidade acima da média na hora do que está fazendo, no que está fazendo, mas sofre por estar fazendo isso. Então, assim, são as pessoas que... por que serem o nome insistente é um sabotador? Porque são pessoas que, às vezes, são altamente críticas consigo mesmo.
São pessoas que têm forte necessidade de controle, de concentração, trabalha além do necessário para compensar a negligência e a preguiça dos outros. Então, se tu tem o insistente como um dos teus sabotadores, é possível que tu seja altamente sensível a críticas, é possível que tu tenha pensamentos do tipo, o certo, o errado é errado, eu sei o jeito certo. Se tu não consegue fazer com perfeição, não vai fazer, trava e não faz, e aí sabota porque não faz as coisas. São pessoas que odeiam o erro. E onde está o sabotador de ser o insistente? A pessoa acaba ficando frustrada consigo mesmo e com os outros por não alcançar esses altos padrões de exigência. E aí frustra-se porque o outro não faz certo e aí acaba não fazendo por conta do alto nível de exigência. Para deixar claro assim, ó, nenhuma das ferramentas que a gente está falando aqui tem ligações uma entre outra. Então quer dizer porque eu tenho tal característica no DISC que eu posso ser isso? Não casa uma coisa com a outra, tá? São ferramentas que são usadas juntas dentro de um processo terapêutico, dentro de um processo de autocrescimento e de desenvolvimento. Eu utilizo todos os meus clientes que vêm conversar comigo, que vêm para processo de transição de carreira, que vêm para processo de desenvolvimento pessoal. Nesse momento eu tenho atendido muitas pessoas que estão em busca de crescimento. Então, assim, os meus clientes todos fazem as três. E eu faço as devolutivas respectivas das três ferramentas. Mas elas não são casadas, tá? Não são, isso é por causa daquilo. Não pode ser, tá? São formas diferentes de entender o seu autoconhecimento. São três ferramentas diferentes e tem várias outras ferramentas, tem vários outros instrumentos de autodesenvolvimento e alta performance, tá? Então, eu tô falando com vocês um pouquinho sobre a questão de um dos sabotadores, que é o insistente. Quais são as mentiras que o insistente usa para si mesmo? Assim, isso não tá fazendo mais do que a minha obrigação. Depende de mim consertar as confusões que eu encontrar. O perfeccionismo é bom e me faz sentir bem comigo mesmo. E ele vai contando isso para ele mesmo para continuar usando esse sabotador na sua vida, tá? O que isso causa de impacto em alguns momentos? Alguma rigidez na hora do trabalho, redução da flexibilidade na hora de fazer algumas coisas, em alguns momentos ressentimento, em alguns momentos um alto grau de criticidade consigo mesmo. E se a gente for pensar assim, o insistente ele oferece uma maneira de silenciar aquela voz. É uma forma da gente. Quem tem o insistente, deixa eu pensar uma maneira melhor de falar isso. Quem tem o insistente como isso, busca a perfeição para fazer tudo. Quando é que o insistente vira um sabotador? Quando tu deixa de entregar pelo teu nível de exigência no que tu tá buscando fazer, ok? Para quem tá aqui comigo, conseguiu entender o conceito do sabotador insistente? Porque eu vou entrar no segundo sabotador, que é o prestativo. Só deixa eu, por favor, me deem um ok para mim saber se isso foi, se a gente se conseguir chegar, se conseguir transmitir o que é o que é. Legal, Joyce, obrigada. Então a gente já falou sobre o primeiro sabotador que nos impede de chegar ao resultado, que é o nível de crítica que a gente tem da gente, ok? Agora tem um outro que a gente tem. Eu falo a gente porque todos nós temos. Depois eu conto quais são os meus e quem me conhece talvez já vá saber quando eu for apresentar ele. A gente tem um sabotador, que é o prestativo. Sabe o prestativo? É aquela pessoa que quer ajudar sempre de qualquer jeito. Que o prestativo, na verdade, ele se importa muito com o outro. Tu pode sempre contar com essa criatura, tá com problema, pede pra ele, né? Ou pra ela, é ele que vai te ajudar. Quem tem prestativo nos seus sabotadores tá sempre pronto pra ajudar todo mundo. E coloca todo mundo na sua frente. Então... é a pessoa, a gente fala que um prestativo precisa ter claro que se ele não se salvar, sabe o exemplo da máscara no avião quando a gente voa? Que a comissária de bordo sempre diz assim, primeiro você coloca a sua e depois o outro. O prestativo tem a tendência de querer ajudar o outro primeiro em vez de si mesmo.
Isso, Kelly, é aquela criatura que não sabe dizer não. Não sabe dizer não. Ela tá sempre pronta pra ajudar e às vezes abre mão das suas coisas em prol do outro, assim. É uma tentativa indireta, é a pessoa que quer ser aceita de qualquer forma. É uma tentativa de agradar de todos os jeitos possíveis, então ela não diz não, né? Ela perde as próprias necessidades de vista para agradar o outro. É uma necessidade muito grande de buscar esse afeto através da sua generosidade, do seu afeto, do seu amor. São pessoas que precisam a aceitação e a afeição dos outros, o amor do outro. Quais são os pensamentos das pessoas que têm o prestativo nos seus sabotadores? Para ser uma boa pessoa, eu devo colocar as necessidades dos outros na frente da minha. Não posso ficar incomodando quando as pessoas não reparam ou não ligam porque eu fiz por elas. Então, pensa muito no outro, tá? O prestativo tem isso como sendo... mas não fazendo mais do que a minha obrigação. Imagina, não me custa nada fazer. E quando é que se torna um problema isso? Quando deixa de fazer as suas coisas para fazer a dos outros. E as mentiras que quem tem esse sabotador usa assim, não faço isso por mim, eu faço isso para ajudar o mundo. O mundo seria um lugar melhor se todo mundo fizesse dessa forma. São as desculpas que usa para si mesmo, né? E qual é o impacto que pode causar para si tu ter esse sabotador? Colocar em risco tuas próprias necessidades físicas, emocionais, financeiras, e podendo levar a um desgaste e ressentimento, porque tu entrega tanto pro outro, e chega um momento que tu percebe que tu não conseguiu fazer as coisas por ti, e isso vai gerar sentimentos de insatisfação, vai gerar sentimentos de não ter se cuidado o suficiente em algum momento, e foi isso que fez, né? Então, assim, o prestativo, na verdade, tenta ganhar a atenção e a aceitação dos outros, satisfazendo as necessidades dele e não as suas, certo? Então, esse é um segundo sabotador que eu apresentei para vocês. Apresentei primeiro, já perdi o primeiro aqui, tá, gente? Vocês sabem que a pessoa que não... Quando eu já contei dos meus, né? Falei do insistente, falei do prestativo. Agora vamos falar de um outro. Tô com uma cola enorme aqui na minha frente, gente, é muito conteúdo. Tem um outro sabotador, que é o hiperrealizador. Quem me conhece aqui, eu já vou contando, né? Não consigo não contar que esse é um dos meus. O hiperrealizador são aquelas pessoas que... Sabe os workaholics? Querem fazer tudo ao mesmo tempo. São as pessoas altamente concentradas no sucesso externo e que levam e se colocam muitas vezes em situações insustentáveis porque assumem muitas coisas para fazer. Quais são as características dessa rica criatura que tem hiperrealizador como um dos seus sabotadores? Competitivos. São pessoas que são bons em disfarçar inseguranças e mostrar uma imagem mais positiva das coisas. Vou falando e vou me identificando com isso, né? E assim, por que é importante eu saber que esse é um dos meus sabotadores e quem tá escutando aqui se identificar, entender isso assim, é que quando eu entendo que isso é uma das coisas que às vezes me boicota de ter resultados, eu posso buscar desenvolver isso e não ficar trabalhando no lado negativo desse sabotador e sim entrar no aspecto positivo disso, porque eu não vou deixar de ter esse sabotador. O que vai acontecer é eu aprender a trabalhar da forma positiva dele, é eu aprender a trabalhar sabendo que eu tenho isso, como usar isso ao meu favor. Então, as pessoas que têm o hiperrealizador ainda como um dos seus sabotadores têm pensamentos do tipo assim, preciso ser melhor no que eu faço, se eu não posso ser excelente, eu nem vou fazer.
Se eu não posso ser a melhor no que eu tô me propondo a fazer, não vou fazer. Nem entro no jogo, não brinco, não desço pro play. Quem me conhece sabe que eu sou bem assim mesmo. E lembra sempre que eu disse pra vocês assim, tem problema, todos temos. A questão é, sabendo disso, o que eu posso fazer para trabalhar no aspecto positivo disso, beleza? Ainda o hiperrealizador tem sentimentos assim, não gosto de insistir em sentimentos por muito tempo, eles me distraem dos meus objetivos, não me sinto, às vezes me sinto vazio e deprimido, mas isso passa, preciso me sentir bem sucedido. É isso que importa, sinto-me valioso por meio das minhas realizações. E aí a gente vai contando essas coisas para justificar a hiperrealização que a gente tem. Ou seja, o objetivo da vida é alcançar realizações boas e resultados. Se eu tiver bons resultados, a vida vai me ser justa. Quando é que ele vira um sabotador? Quando eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Quando eu não consigo valorizar as minhas pequenas conquistas ou as minhas grandes conquistas, eu já estou pensando na próxima. E aí é a questão em relação a isso. O quanto às vezes é preciso acatar e aceitar os resultados. É importante dar um passo na frente, pensar em outras formas de crescimento e desenvolvimento, sim. Mas quando eu entendo que isso é um sabotador meu, eu preciso aprender a curtir as minhas pequenas vitórias ou as minhas grandes vitórias, porque senão eu vou estar o tempo inteiro hiperrealizando e nunca satisfeito com o que eu estou fazendo. A aceitação é uma das coisas importantes em relação a isso. Então falamos do hiperrealizador. Opa, Karine, tem gente se identificando com o hiperrealizador também? Pode ser, amiga. Os sabotadores é mais difícil de identificar, assim, de conhecer as pessoas, tá? É mais difícil mesmo, assim. É preciso estar em processo de desenvolvimento para mim poder dizer o teu é esse, o teu é aquele. O DISC, por exemplo, eu normalmente já sei as 4 principais de conversar. Os outros eu preciso estar mais perto, estar estudando um pouco mais essa pessoa, tá? Falamos dos 3 primeiros, vou falar do 4º sabotador, tô de olho no relógio para não me perder no conteúdo, tá? Tem um outro sabotador que a gente costuma ter, que é a vítima. Vocês conhecem quem tem esse sabotador? São aquelas pessoas que têm uma tendência de ser um Marte, tá? São as pessoas que tendem a se recolher, de fazer beicinho, de se emburrar, de ser dramático. Quando as coisas fiquem difíceis, tendem a desmoronar e a desistir de tudo, né? Sufoca a raiva, fica sufocando os seus sentimentos. Quais são os pensamentos que as pessoas que têm esse sabotador têm? Ninguém me entende, pobre de mim, as coisas ruins sempre acontecem comigo mesmo, né? Queria que alguém me salvasse dessa confusão. São sabotadores que estou falando da vítima, que é o nome desse outro sabotador. São pessoas que às vezes tendem a ficar remoendo sentimentos negativos por muito tempo. Como eu sofro por causa disso, e não conseguem sair da dor, né? Aquilo aconteceu há 10 anos, ela ainda tá, mas tu lembra aquilo que tu fez pra mim, né? Mas o fulano de tal que foi meu chefe lá, eu sofri muito com aquilo que me aconteceu. E pode ser que essa pessoa tenha sofrido. Tu tá entendendo que eu não tô negando o sentimento de sofrimento. O que eu tô dizendo é que a gente precisa saber elaborar isso para viver com maior qualidade de vida, tá? Qual é a justificativa que a pessoa que tem a vítima como sabotador usa, assim? Talvez assim eu receba um pouco mais de amor e de atenção do que eu mereço. A tristeza é uma coisa nobre, sofisticada, que mostra o quanto eu sou importante. Ai, Kelly, eu não sei se só com essas pessoas são difíceis de conviver, assim. Talvez essa seja a pessoa que a gente mais perceba, porque é mais fácil de perceber quando a pessoa tá usando tem esse sabotador mais alto. E talvez porque tu não tem ele tão alto. E eu não sei te dizer, tu entende? A gente teria que avaliar. Mas eu acho insuportável. Qualquer um deles, tá? Se a gente for pensar, o hiperrealizador, aquelas pessoas inquietas que nem eu, também não são fáceis de conviver.
que são aquelas pessoas que estão sempre acelerando com o mundo. É uma questão de como a gente lida com isso, tá? As pessoas ainda que têm como vítima o seu sabotador, às vezes são associadas a sentimentos de não se sentir aceita. Talvez tenha sido uma criança que precisou em muitos momentos se colocar numa posição inferior para poder receber amor. Então, a gente tem que estudar um pouquinho mais disso, assim. Falamos sobre o hiperracional, falamos sobre vítima, agora falamos sobre o hiperrealizador, agora a gente vai falar sobre o hiperracional, desculpe. Vou tomar uma água. A pessoa se acelera, gosta do assunto. E aí eu me empolgo, eu entro que eu sabe criança quando tá jogando videogame, que tu fala com ela, ela não escuta? Eu fico assim quando eu tô falando sobre um assunto que eu gosto. Eu me empolgo e tomo uma linha reta e vou. Quero falar agora sobre o hiperracional. O hiperracional é um outro sabotador que a gente tem, que o foco intenso e exclusivo é no racional. Até nos relacionamentos. É 2 e 2 e pronto, vamos. Não existe margem para outras coisas. Normalmente quem tem o hiperracional, às vezes é percebido como frio, uma pessoa distante. E pode até em alguns momentos parecer um pouco arrogante. Tá? Possui uma mente intensa, uma mente ativa, é um pouco mais reservado. Poucas pessoas conhecem dos seus sentimentos mais profundos. Em geral, são pessoas que se apaixonam por ideias, por coisas lógicas, preferem observar a loucura dos outros e ficar de longe. Tá? Quais são os pensamentos que esse sabotador provoca? A mente é racional e é onde ele está. Os sentimentos só atrapalham e são irrelevantes. Então, são aquelas pessoas que se mantêm distante. Talvez vocês conheçam alguém assim, que sejam aquelas pessoas assim, que não demonstrem afeto, que não se permitem viver disso. A gente tem aqui, na região específica, onde eu estou, em Santa Cruz do Sul, porque eu sei que tem gente que não é aqui de Santa Cruz conosco, até por uma questão de cultura, os sabotadores estão muito linkados ao lugar onde a gente vive, à cultura onde a gente está inserido. A gente vem de uma cultura germânica muito forte, de uma população que passou por uma guerra e que precisou muitas vezes criar esse certo distanciamento como uma forma de se proteger. Então, eu encontro muitos clientes que têm esse sabotador, principalmente como uma forma de se proteger de ter perdido algumas coisas, de ter vivido algumas situações difíceis. Quais são os sentimentos que essas pessoas têm? Elas são pessoas que se sentem às vezes sozinhas, são pessoas que às vezes se sentem incompreendidas, são pessoas que são muito céticas para fazer as coisas. E quais são as mentiras que ela conta para justificar esse sabotador? A mente é racional e é a coisa mais importante, a lógica existe para que isso aconteça, certo? Tá fazendo sentido? Vamos lá? A hiperracional, o meu lado hiperracional buscando aqui, tá fazendo sentido o que a gente tá conversando, porque a gente vai falar sobre um outro sabotador agora, que é o hipervigilante. Mas preciso que vocês venham me contando se tá fazendo sentido, se isso tá... Se estão muito quietos hoje, ou eu tô falando demais. Esse grupo tá muito silencioso. Mas tô feliz. Ontem eu ainda conversava com uma pessoa, hoje, obrigada, e aí ela disse assim, eu tenho percebido que o legal é que as pessoas ficam te escutando, assim, não é um grupo de muito entra e sai de pessoas, é um grupo onde o assunto rende porque as pessoas acabam ficando para ouvir o que tu tá falando. Então vamos lá? Vamos falar de um outro sabotador que temos também. Oi, Carla linda! Que é o hipervigilante. O hipervigilante são aquelas pessoas que têm uma ansiedade contínua e intensa. Quando todos os perigos da vida botam todo o seu foco no que pode dar errado. Sabe? São as pessoas que estão sempre ansiosas, têm dúvidas crônicas sobre quem elas são, sobre o que elas merecem, sobre si mesmos, sobre os outros. São pessoas que desconfiam. Sei. Acho que tem alguma coisa ali naquela pergunta que aquela pessoa me fez que talvez... Sabe? Então, as pessoas que têm esse hipervigilante são as pessoas que ficam naquele pensamento, qual é a próxima coisa ruim que vai acontecer agora?
Assim, já estamos em pandemia. As escolas não têm data para abrir. Agora, o que mais falta de ruim para acontecer? Um terremoto no Brasil, certo? Meu pai tem um pouco disso, sabe? Meu pai é aquela pessoa que sempre fica... o pai deve ter o hipervigilante certo nos sabotadores dele. Porque o pai é aquela criatura assim que ele fica procurando aonde está o problema. Para mais uma coisa. Então, tá sempre preocupado. Tá sempre... É a pessoa que tá sempre... Judiaria se ele soubesse que eu tô falando dele. Meu pai nem tem Instagram. As pessoas que são, às vezes, sofrem por ansiedade porque ficam altamente vigilantes, assim. E quais são as mentiras que ela usa para justificar esse sabotador delas, assim? Ah, a vida é cheia de perigos. Se eu não ficar alerta, quem vai ficar cuidando das coisas para mim? Porque lembra que todos os sabotadores que a gente tem, não é um acaso que eles existem. Eles estão ali porque eles estão para nos proteger de alguma coisa. A diferença é como eu posso lidar com eles para não deixar com que eles me impeçam de ter os resultados, certo? Tem um outro sabotador que é o inquieto. O inquieto são aquelas pessoas que estão em constante busca de maior excitação, da próxima atividade, se ocupam constantemente, raramente ficam em paz ou satisfeito com a atividade do momento. Diferente do hiperrealizador, o inquieto se distrai facilmente e fica disperso do que está fazendo. Ele está sempre ocupado, executando muitas tarefas, muitos planos diferentes, sempre na busca de novos estímulos, e o pensamento é: isso não é satisfatório, a próxima coisa que eu vou fazer tem que ser muito mais interessante. Eu preciso mudar minha atenção para algo mais envolvente. São, em alguns momentos, impacientes, eles sofrem porque eles sempre saber o que vem depois. Tá, e depois disso, o que mais? Qual é o próximo? Vamos, Fátima, o próximo sabotador que vai? Vamos, não te enrola muito nesse, vai adiante. Tá? Tem medo de perder experiências que valem mais a pena, tem medo de, tipo assim, não vive aquilo já pensando no próximo que pode vir. São inquietos. E qual é a justificativa que eles usam, assim? A vida é curta demais, precisa ser vivida intensamente, eu não quero perder nada, vamos fazer outro, mais, me entrega mais. E vou falar de um outro, acho que é o último, se eu não me engano. Eu não tô anotando aqui, mas se alguém tiver. Ai, conheço tão bem esse sabotador também, que é o controlador. Talvez alguém de vocês também conheça, às vezes intimamente. Controladores são aquelas ricas criaturas que têm necessidade de assumir responsabilidade e controlar tudo. Conhece alguém assim? Eu conheço bem. Isso é sério. São as pessoas que querem saber tudo e querem controlar tudo a qualquer momento. Já vou falar do esquivo, Kelly. Calma aí, o esquivo é o último que eu tenho aqui, tá? Conhece ele também? Legal, já falo dele. Eu vou falar do controlador agora. Acho que o esquivo é o meu último aqui na minha lista aqui. Deixa eu ver aqui, por favor. O esquivo é o último, sim. Vou só falar do controlador, que é o meu aqui. Tá querendo... Vocês entendem por que ele é o meu sabotador? É um dos meus sabotadores? A necessidade de controle de tudo. A pessoa que tem o sabotador, esse controlador, não seus sabotadores, sofre em alguns momentos de ansiedade, de impaciência, né? Tem uma forte necessidade de controlar e assumir todas as responsabilidades. Quem tem esse sabotador... mas pode me ajudar, isso é super bem-vindo, obrigada. Quem tem esse sabotador... Eu botei na ordem contrária no grupo, né? Pode ser minha cara. Quem tem esse sabotador tem uma necessidade de controlar e assumir responsabilidades muito fortes. São pessoas que ganham a vida fazendo o impossível e contrariando as probabilidades das coisas. Quem tem o controlador, em alguns momentos, intimida os outros. Tá? Por quê? Porque é uma comunicação muito rápida, muito clara e muito reta. Eu converso com muitos clientes meus e eu sempre digo assim, para vir para buscar processo de crescimento e desenvolvimento comigo,
tem que entender que eu tenho uma postura mais reta e mais direta. Que eu não sou de passar a mão, que eu não sou uma pessoa muito de floreios. E quando eu falo sobre isso, eu tô falando que eu entendo que um dos meus sabotadores é o controlador, mas que eu tô já entendi que ele é um dos meus sabotadores, então eu explico isso pro meu cliente, dizendo que eu vou ser reta nas nossas conversas. E entendo que eu não... Porque se eu fizer de outra forma, não sou eu. Isso quer dizer que eu vou ser agressiva? Não, isso só quer dizer que eu já entendi que é dessa forma que eu lido. Se tu quiser trabalhar comigo, nós vamos trabalhar melhor se tu entender a minha forma de fazer. E aí eu não tô me sabotando fazendo e não tô fazendo com que o outro se sinta não entendendo o que eu falo também, ok? Porque se tu não sabe disso, tu intimida simplesmente pelo medo, tu bota pavor nas pessoas. Tem muito líder que tem esse sabotador aqui. Então, o pensamento do sabotador, do controlador é: estou no controle ou fora do controle. Se eu trabalhar com os outros vão fazer do meu jeito. Estou fazendo um favor, mas tô fazendo um favor em ter controlar e te dizer o que tu precisa, o que tu não precisa fazer, não tá vendo? E ainda uso como desculpa isso, entende? E o sentimento que a gente tem é de impaciência com os outros. Qual é a mentira que se usa para justificar? Sem mim, tu não consegue fazer muita coisa. São as pessoas que odeiam delegar, né? Gente, depois que tu aprende a delegar, tu entende a maravilha que é tu poder simplesmente delegar para o outro coisas que... Quando tu entende que esse é um sabotador teu e tu consegue trabalhar no aspecto saudável disso, porque eu tinha muita dificuldade de delegar, mas pensa uma pessoa, gente, eu verificava tudo. Quando eu entendi o meu sabotador, que era o controlador, eu queria verificar até as coisas que não eram, que nem sei fazer. Hoje não. Eu entendo que eu tenho o controlador alto. Eu quero saber do que está acontecendo, mas eu não preciso ver nas pequenas coisas, deixa os outros fazer por mim. Entendeu? Que a Aline tá me dizendo ali, quebrou vários dedinhos. É para ajudar, amiga. Mas o aprendizado foi grandioso esta semana. Ótima iniciativa na quarentena, adorei. Que bom, Aline, obrigada. Então, é para gerar aprendizado, isso mesmo, tá, Aline? Não pode ser só para doer, porque se for só para doer, a gente faz outras coisas, certo? E quem tem ainda o sabotador, controlador, assim, eu tô tentando fazer por mim e por ti, deixa que eu faço tudo junto. Aí, às vezes, sobrecarrega também de algumas coisas. Então, vamos lá, Kelly, vamos falar do skill. Essa rica criatura. O skill é aquelas pessoas que colocam o foco no positivo, no agradável, de uma forma extrema. Ou seja, são pessoas que fogem de tarefas e conflitos difíceis e desnecessários. A principal característica da pessoa que tem o sabotador esquivo é evitar conflitos. É dizer sim para coisas que ele não deseja realmente. Tá? Então, assim, minimiza a importância de alguns problemas reais por dificuldade de dizer não e perde-se assim, em rotina e hábitos reconfortantes, procrastina as tarefas desagradáveis. Se tu for pensar, eu quero voltar ao material que eu tenho aqui em cima, porque eu reescrevi esse material várias vezes para poder falar sobre isso. A pessoa esquivo é aquela pessoa que evita o conflito, tá? Ela, para não entrar em atrito, evita, então não vou nem falar sobre esse assunto. Eu esquivo disso, certo? Perdi aqui no meu material. Quais são os pensamentos? Isso é desagradável demais, eu nem quero pensar sobre isso, tá? Talvez se eu deixar de lado, o problema se resolve sozinho. Joga na mão de Deus que isso vai se resolver. Tá? Prefiro não entrar nessa confusão. Prefiro fazer as coisas do jeito sem criar confusão. Quais são os pensamentos, os sentimentos que as pessoas que têm um esquivo nos seus sabotadores pensam? Assim, tentam se manter de uma forma super equilibrada,
O que pode gerar esse tipo de sentimento? Às vezes é procrastinação, porque como tu não quer entrar no atrito, não quer entrar na briga, então vou deixar quieto do jeito que tá, que eu não preciso fazer nada. Tá? E a gente usa como desculpa assim, tu é uma pessoa boa, eu sou bom porque vou poupar de falar isso pro outro. Ai, talvez eu não esteja preparado para ouvir isso que eu estou a fim de dizer. Nada de bom pode resultar de um conflito. É muito bom ser flexível, assim, ser tolerante. Alguém precisa ser mais pacificador para que o mundo viva em paz. Quando é que vira um sabotador, assim? É quando tu nega os conflitos e não te gera crescimento simplesmente por não querer entrar na briga. Ou simplesmente por não querer entrar no confronto. Tu acaba negando as tuas habilidades e abrindo mão e não fazendo por causa para não entrar no atrito, assim, é evitar a qualquer custo o processo de conflito ou de discussão. E ele pode ser surgido por várias coisas, tá? Às vezes as pessoas dizem, é porque teve uma infância infeliz e não quis brigar. Não, pode ter tido uma infância extremamente feliz e teve que aprender com a flexibilidade de lidar com emoções difíceis, uma infância que teve que viu em alguns momentos algumas situações desagradáveis e teve que lidar com isso. Ou que muito ao contrário, não viu nada de desagradável na sua infância, então pensou assim, também não vou proporcionar aos outros isso. Certo? Acho que agora sim, falei dos 9 sabotadores. Deixa eu falar um pouquinho ainda. Conseguiram identificar o seu? Ou pensa, meu Deus, acho que eu tenho todos. Eu quando conheci a ferramenta, eu pensei assim, gente, eu tenho todos? A gente tem todos, tá? A gente só, alguns se sobressaem mais do que o outro. E eu não consigo me libertar deles. Eu só consigo conhecer ele e usar minha mente de uma forma positiva em relação a eles. Então quer dizer que isso vai me acompanhar para essa vida? Sim, tá tudo bem, tá tudo certo. Não vou deixar de ser hiperrealizadora e controladora. Eu só preciso entender que eu tenho isso e com isso o que eu faço. Para não ficar contando as justificativas e as mentiras para mim mesma. Como é que eu faço para entender um pouco sobre isso? Processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, que é o que a gente está conversando desde o início dessa semana. O quanto eu posso buscar esse crescimento e autodesenvolvimento. E muitas vezes as pessoas dizem assim, mas isso é muito caro. Nossa, caro é o que a gente compra e não usa. Faz sentido? Porque assim, se eu pagar... deixa eu pegar uma caneta aqui. R$5 por essa caneta aqui e eu não usar, ela é muito cara. Se eu pagar 2, interessa o quanto eu pagar. Caro é o que a gente compra, paga e não usa. Se tu entender que investir em autoconhecimento e autodesenvolvimento vai te trazer uma melhor qualidade de vida, resultados diferenciados, tranquilidade pro teu coração, tu vai entender que tu tá investindo no que tu tem de melhor, que é a ti mesmo. E eu tô falando, quando eu tô falando em pagar, não tô falando necessariamente de pagamento financeiro, eu tô falando de pagamento de investimento de tempo. Pode ser também pagamento financeiro, porque quem quiser aprofundar esse conhecimento pode buscar esse trabalho de uma outra forma. Mas caro é só o que a gente compra e não usa, tá? Para finalizar a questão dos sabotadores, assim, quero que vocês pensem comigo, assim, qual desses sabotadores está te atrapalhando mais? Porque é assim que a gente consegue gerar crescimento e desenvolvimento, tá? Pensa num exemplo assim, o quanto esse sabotador tem te impedido de chegar nas tuas metas. O quanto tu já sabe quais são as tuas metas. Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente não quer mais. E às vezes a gente não consegue saber o que a gente quer. Então, assim, é preciso saber o que se quer para poder ir em busca disso.
E é importante entender que não é tu não é o sabotador. O sabotador é um pensamento que tu tem. E, então, é um pensamento teu que faz com que tu tenha isso. Tu não é isso. Esse é um pensamento que tu tem. E a gente, quem tem essa clareza, consegue viver mais adequado. Ai, Kellen, tu perdeu o esquivo, mas vai ficar salvo ali, tá? Fica salvo aqui no Instagram e a gente tem subido todos os vídeos pro YouTube também, tá? Depois, mas eu posso te falar um pouquinho também, assim. Alguém mais ficou com alguma dúvida sobre algum outro, sobre algum deles em especial? Vocês viram como é interessante, né? Que ele achava que ela tinha esse e o sabotador cai a internet na hora da gente nisso tudo. Muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Kellen, mas só vou te fazer um resumão, tá? São aquelas pessoas assim, ó, que tendem a permanecer, para não entrar em conflito, tendem a não gerar conflito. E para não gerar conflito, assumem coisas que não são suas também. Tendem a permanecer equilibrados, são aquelas pessoas que procrastinam as tarefas desagradáveis. Por quê? Porque não querem entrar em conflito. Ai, isso é tão chato, não vou falar pra Fátima sobre isso. Pra não brigar, pra gente ficar super de bem. Então, assim, todos nós temos todos os sabotadores. A diferença é como a gente lida com eles e como a gente faz com que a gente possa viver isso tudo que a gente tem. Então é isso. Fez sentido? Sabotadores, foi legal. Quem aqui pode contribuir comigo? A gente me dá feedback. Pensa uma pessoa que adora um feedback. E aí, agora sabendo dos meus sabotadores, que é uma pessoa que gosta de ter controle sobre se tá indo bem ou se não tá indo. Mas assim, quero só agradecer a disponibilidade de todos vocês que acompanharam. Eu vou manter o grupo, tá? Eu vou manter as inscrições, porque eu devo pensar em alguns outros conteúdos para daqui uns 10, 15 dias. Eu vou lançar um projeto bem legal de desenvolvimento usando todas essas ferramentas. Quem quiser saber mais também pode me chamar no privado, que eu vou passar. E vou fazer para quem está inscrito na jornada de autocrescimento e desenvolvimento, valores bem diferenciados para quem for participar desse processo como um todo. Mas tem que me chamar para mim. E me diz, Fátima, eu tava lá. Me ajuda porque eu vou lançar isso agora, essa semana. Vou lançar na segunda-feira esse material todo aqui. Gente, muito obrigada por tudo que vocês me permitiram viver, compartilhar conhecimento, compartilhar o que eu sei, é parte da minha missão de vida, é parte do que eu entendo como importante. E vocês me permitiram viver minha missão de vida, que tem a ver com isso, assim. Obrigada, Juliane, Margot, Kellen, Éder. Muito, muito minha gratidão por vocês terem me permitido compartilhar o meu conhecimento e por estarem aqui comigo nesse momento. Nena e Fran, muito obrigada. Eu não sei exatamente como é o teu nome, mas pra mim aparece assim. Gente, ó, só agradecer a todos vocês. Então, um excelente... Oi, Júlia, obrigada. Um excelente final de semana para vocês. Vamos focar, então, em conhecer nossos perfis, aumentar o nosso autoconhecimento, porque quanto mais eu sei quem eu sou, eu aproveito muito melhor as oportunidades da minha vida. Muito obrigada, Cássia, por tudo, por todos vocês que estão aqui. Deixa eu fazer um print dessa tela linda. Até pra mim ter todos vocês aqui comigo. Ó, uma criança passando ali que tava aqui comigo. Obrigada, Paula. Paula linda. Gente, ai, fica assim, vocês me deixam emocionada desse jeito. A pessoa gosta disso tudo. Vivemos... Franciele, obrigada, Fran. Relembrar o grande sabotador. É isso aí. Tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada. E seguimos conversando por aqui.